Bom, aí, basicamente, nós vamos usar esse mapinha aqui, e eu trouxe para a nossa audiência, que está nos acompanhando, é, algumas informações em forma de linha do tempo, para a gente entender como é que foi o desenvolvimento dessas bandeiras, desse processo de desbravamento do território, e a fundação de algumas regiões e cidades, né? Porque a Guiana é soberana, é um país, o André Murta está dizendo, show de bola. Informação nova, Sidorf é da América. É da América, né? Mas o Botafogo está na Série B. Mas, ô Moisés, é isso mesmo. Show de bola. Valeu, obrigado pelo comentário aí. Tamo junto. Então, assim. E o Grêmio logo estará. É. Bom, aí eu acho que daí tu pegou pesado, cara, agora. Porque deve ter algum gaúcho gremista que está nos acompanhando aí. Enfim, vamos ver. Se o pessoal não xingar, tá bom. Vamos lá. E o Maduro só entra lá por via terrestre brasileira. Pois é, tem mais esse detalhe ainda, né, bicho? Ah, tá louco, né? Olha, Brasil não é para amadores, né? Não é para amadores. Fora que o Maduro. Bom, Feliz Natal pro Maduro, né? Ah, tá louco, cara. Não tem nem o que dizer. Mas vamos lá. 1557, ó, a gente tem aqui os espanhóis fundando a região do Guairá. Cidade Real. Olha só aqui, Tora. Cidade Real. Guairá. Olha aqui. Que foi destino de algumas bandeiras. Como nós falamos semana passada. E, obviamente, a gente vai reforçar alguma coisa agora aqui também. Né? Guairá, essa região de reduções, né? Fortemente utilizada. Então, a gente já tem no século XVI, hein? Agora vamos para o século XVII. Então, a gente só vai fazer um apanhado de alguns desses bandeirantes, né? A maior parte de São Paulo, que acabou desbravando com vários objetivos, como a gente viu, dentre eles o apresamento de índio ou preamento, prospecção em busca de tesouros e riquezas minerais e o sertanismo de contrato. Né? 1619, o bandeirante Manuel Preto ataca a aldeia de Jesus Maria e Santo Inácio na província do Guairá. Então é aquilo que a gente tinha visto antes. Essa aqui fazia fronteira com o Paraguai. Então essas regiões aqui, inclusive teve um jesuíta peruano que lascou o pau nos bandeirantes, chamado Antônio Ruiz de Montoya. O Antônio Ruiz de Montoya, esse jesuíta, ele acabou demovendo o rei da Espanha a fazer articulações contra os bandeirantes aqui no Sul. No Sul, não. Aqui no Brasil. No Atlântico Sul, no Brasil. Justamente por causa dessas crônicas. Algumas crônicas, como, por exemplo, afirma Jorge Caldeira, né, que ele tem um livro lá que ele trata desse assunto, ele diz, ó, o Antônio Ruiz Montoya ele exagerou nos números, com o objetivo, dentre outros, para demonizar os bandeirantes, colocando números elevadíssimos, como, por exemplo, o Antônio Raposo de Tavares teria matado 300 mil índios, o que é um número que, aparentemente, segundo o Jorge Caldeira, é um número inflado, muito grande. Inclusive para alguém que queria, de certa maneira, lucrar com isso. Outra coisa que o Jorge Caldeira aponta é que a quantidade de dinheiro ou de patrimônio que teve o Antônio Raposo Tavares foi pequeno, considerando a atividade econômica dele, de aprisionamento de índio. Então, por exemplo, quando ele morreu, ele tinha 180 mil réis, que não chega nem a contos de réis. Ou seja, era um valor baixo para quem empreendia uma atividade. Então, não era essa quantidade toda de índios que foram aprisionados com o objetivo de escravização. Alguns, inclusive, não foram escravizados, foram aldeados e acabaram se concentrando em outras regiões, e alguns sequer foram tirados de reduções jesuítas. Acabaram sendo convencidos através da lábia, é verdade, a ir em direção ao litoral paulista. Né? Então, eventualmente, a violência nem foi utilizada, mas em alguns casos foi. 1628, Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, falamos dele agora há pouco, destroem as edições do Guairá. É isso que a gente acabou de falar. Né? Em várias campanhas terminam em 1633. Foi de 1627 até 1633. Essas campanhas que acabaram destruindo algumas edições. Aqui, Heitor, nós temos o que seria uma planta baixa, não tão baixa assim, de uma redução dos jesuítas espanhóis. A Adriana está dizendo, a desinformação é antiga. Pois é. Existem algumas informações que a gente precisa trazer à luz.
algumas informações exageradas, fake news, eventualmente. O que o Antônio Ruiz de Montoya fez, o que o padre jesuíta peruano fez, foi inflar os números. Não que ele tivesse mentido. Ou seja, houve realmente um empreendimento de ataque às reduções. Só que aí o que ele faz? Para convencer o rei, ele joga o número lá para o alto. Né? Então, não é que ele incorreu numa mentira necessariamente, mas ele hipernotificou, né? Inflou os dados com objetivos de obter eventualmente a proteção real por parte da Espanha, nesse caso. Antônio Ruiz de Montoya. Bom, inclusive tem um documento dele, mas eu não trouxe aqui eventualmente para essa live, né? Mas olha só como é que era o desenho, né, dessas reduções, né? Inclusive nos 7 povos das missões nós encontramos desenhos de reduções ou missões bastante parecidas, né? Em 1641, continuando, aqui nós tivemos um revés bandeirante, né? Bandeirantes são derrotados na Batalha de Mbororé, uma das mais famosas no ano de 1641. Não, Adriana, essa aqui não. Não é São Miguel das Missões, não, hein? Se eu não estou enganado, é uma das edições do Guairá, mas que não é de São Miguel das Missões, tá? Mas São Miguel das Missões tinha o desenho parecido. Mas é que não tem a referência aqui, na verdade. Esse Atlas da Fundação Getúlio Vargas, ele traz um esquema padrão, mas ele não aponta especificamente de qual redução ele está se referindo. Tá? Mas se eu não estou enganado, não seria de São Miguel. Mas teria que ver com mais detalhamento, tá, Adriana? Isso aqui é um esquema mais padrão, né, de como é que seriam os modelos de redução. Batalha em Bororé, os índios tupi conseguiram dar um corridão nos bandeirantes, inclusive usando, Heitor, catapulta com acha de lenha em chamas. Olha só, como é que pode, né, cara? A catapulta geralmente é um sistema de defesa e cerco comum na Idade Média, início ali da Idade Moderna, e os tupi usaram isso contra os bandeirantes. Colocaram um toco de madeira grosso na catapulta, colocavam fogo e pum, jogavam contra os bandeirantes. Os bandeirantes acabaram fugindo, né, desses ataques de longa distância, né, por parte dos tupi. Batalha de Imbororé, muito interessante. 1648, aí é aquilo que você comentou ao fazer referência àquele mapa do Google Maps, né? Uma expedição chefiada por Antônio Raposo Tavares, percorre regiões do Mato Grosso do Sul, Bolívia, Peru, ele chega à Amazônia peruana, algumas fontes dizem que ele chegou até o Pacífico, e a Amazônia, e retoma São Paulo no ano de 1652. Então, é aquilo que a gente tinha visto. Aproximando mais um pouquinho aqui, ó, ele vai além do Rio Paraná, vai subindo, né, pelo recorte do que a gente conhece hoje como território brasileiro, vai até a Amazônia, aqui não mostra ele entrando no Peru, tá? Mas algumas fontes indicam que ele entrou, vai até a Gurupá, região de Gurupá, onde era o Grão-Pará, isso aqui era uma capitania, depois vira província, e depois ele volta para São Paulo. E aí o Jorge Caldeira, ele traz uma informação de que ele chegou irreconhecível, totalmente desfigurado, pelos ataques indígenas e pelas dificuldades do desbravamento do território, claro. Agora, realmente, um cara muito corajoso, né? Foi longe, imagina, chegar até lá e depois voltar para São Paulo. E deixou, não tinha uma quantidade de dinheiro assim tão significativa, tá? Mesmo para a época. 1648, Heitor, Gabriel de Lara chega à região de Paranaguá e funda o povoado de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, atual cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná. Então a gente já tem uma incursão em direção ao sul do Brasil, né? A gente tem o desbravamento do centro-oeste, o desbravamento do norte, nordeste e sul. Então esses diferentes territórios foram, com o tempo, incorporados no território brasileiro, né? 1658, Manuel Lourenço atinge a ilha de São Francisco. Ó, território catarinense, Heitor.
onde funda a Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco, atual São Francisco do Sul, Santa Catarina, mais ou menos aqui. Ó. Aí, o detalhezinho aqui sobre São Francisco do Sul, que eu acho que é interessante citar, é que tem o maior museu do mundo em número de peças, que é o Museu Nacional do Mar. Já visitei, já fui lá. Cara, é muito legal. Você assim, pode falar. Se você não visitou, visite. É sensacional. Inclusive tem o Paraty do Amir Klink, né? Um navio, um barco, na verdade, não chega a ser um navio. Tem uma réplica das naus de 1500, tem uma réplica, tamanho real, é uma réplica mesmo, exatamente igual, do mesmo tamanho, tá lá ancorada, né? Não é a mesma, mas na época, inclusive, tinha o projeto deles atravessar o oceano com essas caravelas, com essas naus, não deu certo, mas a nau tá lá parada. É muito legal, cara, é muito legal. E outra, ela é maior do que a gente imagina. A nau, ela parece, quando tu olha nos desenhos, ela não parece ser tão grande quanto pessoalmente. Verdade. E tem um detalhe, lá tem o memorial dos 500 anos, e aí eu não sei se mas tá lá, tá? São Francisco é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Não de fundação, porque como você já explicou pra gente, os vicentinos, os caras que fundaram ali, mas como descoberta. Tem lá Porto Seguro, tem não sei o quê, e a terceira, a Vila de São Vicente, eu não sei, tu que é o especialista, Michel, até pode só rapidinho explicar pra gente, mas parece que o terceiro lugar que alguém chegou e fundou uma vilinha, chegamos aqui, tá fundado aqui um lugar, foi São Francisco. Claro, fundação de cidade, aí é outra coisa, aí tem cidades mais antigas, mas assim, que chegou alguém de fora chegamos aqui, São Francisco é a terceira mais antiga. Porque havia diferença, porque a quantidade de vilas fundadas era muito grande. Esse é o ponto que você está. Às vezes a vila não evoluía à categoria de cidade, mas mas a quantidade de vilas foram sendo fundadas de maneira cada vez maior à medida que esses desbravamentos iam acontecendo. Beleza? Tem o Portal CETEC dando um alô para nós aí, beleza? Estamos aí, vamos em frente. 1661, Fernando Dias Pais Leme, que é digamos assim, o personagem representado no filme Caçador de Esmeraldas, que você falou que assistiu. Atravessa o sertão do sul até a Serra de Apucarana, contra missões jesuíticas em busca de índios para escravizar. O Fernão Dias Pais Leme, Heitor, ele vai fazer a fronteira, ele vai ser o cara que vai, de certa maneira, delimitar, como eu disse, a fronteira entre essas bandeiras de apresamento de índio e a bandeira de prospecção. Ele vai ser o cara que vai começar. Ele começa prendendo índios, mas depois ele começa a buscar riquezas minerais, e dentre elas as esmeraldas, né? Daí o nome Caçador de Esmeraldas por causa disso. 1673, Manuel de Campos Bicudo. Olha aí, hein? Manuel de Campos Bicudo. Percorre terras entre as bacias Platina e Amazônica. Então, olha só o que ele fez, cara. Olha como eles desbravavam, né? Saíam de um ponto a outro. Em Goiás, ele encontra Bartolomeu Bueno da Silva, lá em Anguera. Porque, na verdade, tinha dois Bartolomeus Bueno da Silva. Teve o pai e teve o filho. Teve dois lá em Anguera, o pai e o filho, né? Mas encontrou. Bartolomeu Bueno da Silva também fez vários desbravamentos aí, dentre eles a busca de minerais, riquezas minerais. 1689, Manuel Álvares de Moraes Navarro. Aqui, ó. Combate tribos do São Francisco que chega ao Ceará e Rio Grande do Norte. Lá enfrenta os índios bravos, né? Índios bravos é uma referência à combatividade desses índios, né? Olha aqui, ó. Moraes Navarro, até Fortaleza, atual capital do Ceará. E aqui Natal, capital do Rio Grande do Norte. Olha só. Ô Michel, os territórios sendo desbravados aí. Fala. Você citou em Anguera, né? Pai e filho, só para o pessoal entender e saber. A Anguera significa diabo velho. E é uma palavra indígena, para mostrar como que os indígenas estavam nas bandeiras e nas entradas. Mais uma evidência, né? Esses nomes indígenas. Isso. E os caras. Pode falar? Não, fala. Não, os caras botaram o nome dele de diabo velho. Pensa o que esses caras não faziam, né? Os caras entravam no meio do mato, meu Deus do céu.
Era realmente virado no demônio, como diz aqui na... Demônio, como eles dizem aqui, né? Enfim. A Cristiane está dando boa noite, falou que vai começar, vai puxar lá para o início do programa. Tá, Cris, acompanha com a gente por aqui, nesse decorrer. Bom, apesar que a gente já está na parte final, mas legal, de qualquer maneira, legal ter você aqui. Então, assim, você comentou, né, que o nome é Anhanguera, que é um nome indígena. Os paulistas, eles falavam o português é uma língua que já foi incorporada à identidade, né, do que a gente poderia chamar de Brasil desde o início. Os próprios índios, eles já se, digamos assim, se esforçavam para falar o português, que era a língua padrão. E então a língua geral não era uma língua derivada do tupi, não, era o português, era a língua geral, assim como o latim era a língua lá do antigo Império Romano, então foi falado, né, como língua padrão. Agora, esses paulistas, mestiços, eles falavam o tupi também, o que a gente poderia chamar de língua geral, mas que não era língua padrão, não. E aí, que legal, cara, que bacana. Só deixa eu concluir, a gente já fala ali, responde a Adriana, né? Então, assim, essas vilas e cidades que foram fundadas tinham nomes indígenas, Cuiabá, então, ó, ali, Taubaté, né, Laguna, tá? Então, ó, a Adriana está dizendo, sou de Laguna, Santa Catarina, a segunda cidade mais antiga de Santa Catarina, a primeira é São Francisco. Pô, legal pra caramba. Nós somos de Criciúma, Adriana, então a gente está aqui pertinho, né? Passando pela ponte Anita Garibaldi e claro, né? Duas praças de pedágio, nós estamos aí, né? Praticamente. Eu acho que agora são 2 praças de pedágio para chegar até Laguna. De Criciúma até Laguna. Ó, Rio de Janeiro presente. Silvia Maria Pereira Pinto. Estamos aí, Silvia. Legal ter a sua presença conosco. Não, só para do caso ali, Adriana, cara, São Francisco, a cidadezinha histórica, a parte histórica é muito parecida com Laguna. Muito parecida. É verdade. Quem vai em Laguna e vai em São Francisco vai ficar impressionado com a semelhança da estrutura da cidade, que é a cidadezinha portuária, pequena e portuária, né? Enfim, que mantém as características seculares, né? Muito legal, muito legal. Aquela arquitetura colonial portuguesa antiga, muito legal isso, muito legal. Legal, né, cara? Muito legal. Quando eu fui para São Francisco do Sul, a Adriana é nossa praticamente conterrânea aí, eu estava em Joinville, e aí, assim, tava uma chuva desgraçada, cara. E aí, quando tá chovendo muito, ir para o litoral não vale muito a pena. Só que aí eu falei assim, amor, minha atual esposa, né? Amor, vamos até São Francisco do Sul. Vamos dar uma conhecida na cidade lá. A gente já tinha conhecimento do Museu Nacional do Mar, a gente foi lá para ver. Tal. A cidade bem pequena, uma ilha realmente. De Joinville chega-se através de uma ponte lá. Mas é uma cidade muito lindinha e, como você falou, tem essa arquitetura histórica muito parecida, até porque é uma arquitetura histórica do século XVII. Então ela tem essa semelhança, né? Que parte da cidade é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e parte da cidade de Laguna também é tombada, justamente por causa dessa qualidade colonial da sua arquitetura. Muito bacana mesmo, vou reforçar, hein? São Francisco do Sul vale muito a pena conhecer. Não estamos ganhando, digamos, não estamos fazendo merchan da cidade com objetivos turísticos, nada disso. Mas é porque realmente vale a pena. Vamos em frente, olha aí, ó. Fernando Dias Pais Leme de novo, hein? Em caminho aberto por ele, inclusive eu disse, né, que ele faz essa fronteira entre as bandeiras de preamento e as bandeiras de prospecção. O primeiro bandeirante a encontrar ouro em Minas Gerais, na região perto de Vila Rica, atual Ouro Preto, foi Antônio Rodrigues Arzão. Descobre a primeira jazida de ouro, hein? Olha aí o bicho pega, né, cara? Nós fizemos um programa algum tempo atrás sobre a Serra Pelada. E agora nós temos aqui a questão da região das minas, né? Só que não era só Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás também tinham riquezas minerais. Inclusive, se eu não estou enganado, foi o Fernando Dias Pais Leme que chegou até Goiás. E lá ele tomou posse de ele foi governador de uma cidade, ele foi o homem bom de uma cidade lá, por causa das esmeraldas, né? Por isso o nome Caçador de Esmeralda. 1694,
Tropas em direção à Serra da Barriga. Domingo, Jorge Velho é enviado para destruir o Quilombo dos Palmares. Olha aí, ó. Palmares está indicado aqui, né? Olha lá. Região perto das Alagoas. Bicho. Brincadeira não, Serra da Barriga, né? No dia 19 de novembro de 1695, que é a morte do Zumbi dos Palmares, é reconhecido como Dia da Consciência Negra no Brasil, né? Não é mais o 13 de maio, agora é o 19 de novembro, somente por causa disso, né? Domingo Jorge Velho é o bandeirante que aparece naquela imagem, foi a primeira imagem mostrada aqui. 1719, para garantir o domínio paulista sobre as minas de ouro em Mato Grosso, o sertanista Pascoal Moreira Cabral funda o Arraial de Cuiabá, capital do Mato Grosso, bicho. Olha aí, Cuiabá, hein? Hoje é um time de futebol. Deu um sufoco no São Paulo agora, recentemente. Eu acho que Cuiabá foi responsável pela queda do Hernan Crespo, como técnico de São Paulo, hein? Impressionante. E segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, estava sem técnico há um tempo atrás. Aí o Mourão, ele deu a dica pro Tite. Ô Tite, quer ser treinador? O Cuiabá está sem técnico. Ele falou isso alguns meses atrás, né? Cuiabá, cara, olha aí, Mato Grosso, centro-oeste brasileiro. 1722, Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera. Parte de São Paulo compreende uma tropa de 152 homens armados, 2 religiosos e 39 cavalos. Né? Funda a cidade de Campinas. Outra coisa, e Campinas é perto, né, da capital, não é tão longe assim, né? Mas aí a gente vê o seguinte, né, cara, que essas expedições, elas não tinham um aparato militar e nem logístico muito grande. Até porque não dava para desbravar o sertão de cavalo, né? Então a gente tem 154 homens, né? Porque 152 homens armados mais religiosos e 39 cavalos só. Então não tinha cavalo para todo mundo. E provavelmente ninguém montava o cavalo. O cavalo era usado como animal para carregar os mantimentos desses desbravadores, né?